turma, tudo bem, galera? Pessoal, vamos continuar com o nosso conteúdo sobre o sistema solar, né? E o universo e a sua localização no universo. Nós vamos adentrar hoje, já estudamos sobre o Sol, sobre os planetas do sistema solar, nós vimos sobre Plutão. Então quem ficou com alguma dúvida, né, ou queira relembrar o que nós estudamos, vocês retomam as aulas anteriores, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre o satélite, né? Os satélites naturais, porque os satélites naturais são aqueles astros, né, menores que são atraídos pelos planetas. No caso, o nosso satélite, a Terra, né, o nosso planeta Terra, só possui um único satélite natural. No caso, esse satélite natural é a Lua, tá bom? Então, quando nós vimos a Lua, geralmente à noite, né, em algumas épocas do ano aparece também durante o dia, ela representa, né, um satélite natural. Inclusive, tem planetas que possuem mais de um satélite natural, e é o que nós vamos tá vendo aqui no decorrer das nossas aulas, tá bom? Então, pessoal, a Lua, a primeira curiosidade que surge é se a Lua tem iluminação própria. Por exemplo, quando é lua cheia, você vê que fica bem claro, né? Lua nova, clareia tudo. E aí eu pergunto a vocês, a Lua ela tem iluminação própria? Então, pausa o vídeo um pouquinho aí agora e pesquise no Google, tá bom? Se a Lua ela tem iluminação própria. Pronto, pessoal, e aí vocês pesquisaram? Vocês descobriram o que lá no Google? Ela tem iluminação própria? Como é que a luz tem aquela cor, né? Ela faz com que ilumine toda a noite. Como é que isso ocorre? Então vocês descobriram o que? Então são os reflexos do Sol. A Lua também, ela não tem iluminação, não é isso? Ela reflete o que? A luz solar, tá bom? Então, galera, vamos lá. Ó. Até 1610, o único satélite conhecido era o da Terra, né? A Lua. Era o único que a gente conseguia ver a olho nu, tá bom? Então, até 1610, para vocês verem, antes de 1610, não se conhecia, né, um outro satélite. Até 1610, o único que era conhecido era o satélite da Terra, que nós chamamos de Lua. Naquela ocasião, Galileu Galilei, 1564 a 1642, o ano de nascimento e morte dele, esse cientista, né, tão famoso, tão importante para o estudo das ciências, né, com a sua luneta, descobriu satélites na órbita do planeta Júpiter. Hoje se sabe da existência de dezenas de satélites, né, diversas luas em vários outros planetas. A astronomia, né, o satélite natural é um corpo, né? Ou seja, na astronomia, o que é um satélite natural, né? O que a Lua é, na verdade? Então, na astronomia, o satélite natural é um corpo celeste que se movimenta ao redor de um planeta graças à força gravitacional. Por exemplo, a força gravitacional da Terra mantém a Lua girando em torno do planeta Terra. Olha só a informação. Então, satélite natural, né, é um corpo celeste que se movimenta ao redor de um planeta, graças à sua força gravitacional. Então, a tendência é que os corpos celestes, né, os maiores atraem os corpos menores. Então, portanto, a Terra é grande, a Lua, que é um outro corpo celeste, que é um satélite natural, ele é menor que a Terra, é atraído pela Terra e mantém-se uma órbita, tá certo? Por isso que a Lua, né, e a questão da Lua também, galera, ela vai interferir nas fases, né, que tem aí a Lua cheia, a Lua nova, a Lua minguante, a Lua crescente, que é muito utilizado nas plantações. Tem pessoas até que cortam cabelo, influencia também na questão das marés. Então, toda a força gravitacional que a Lua exerce também, existe uma série de situações que são apreciadas em nosso planeta, tá bom? Na próxima aula eu vou apresentar para vocês algumas dessas curiosidades, tá certo? Continuando aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o termo Lua pode ser usado como sinônimo de satélite natural dos diferentes planetas. Quantas luas tem Marte? Ou seja, quantos satélites naturais tem Marte? Nessa imagem a gente consegue perceber que a Terra, aí em primeiro, só tem um único satélite natural, que é a Lua. Nós temos Júpiter. Marte, nós temos dois, né, que é Phobos e Deimos. Nós temos Júpiter aí, tá bem pequenininho. Tem o Europa, tem o Ganymedes, tem o Calisto e tem o Io, parece. Saturno, tem o Mimas, tem o Tétis, tem o Dione, tem o Reta, tem o Titã e todos esses outros aí de Saturno.
Urano tem um Miranda, tem um Ariel, tem um Brielle, Titânia e Oberon. Netuno é Proteu, Tritão e Nereida. E Plutão, que foi desclassificado como planeta, né? Ele é um planeta não, tem aí o Caronte, né? Tá bom? Então são os satélites naturais que possuem nosso sistema solar. Vocês podem também estar pesquisando outros, tá bom? Que aí na imagem não aparece todos, vocês podem estar pesquisando e vocês verem aí os nomes dos satélites naturais e as quantidades de satélites que cada planeta possui, tá certo? Pessoal, agora, voltando aqui um pouco, é como nós vimos sobre a Lua, tá bom? Na próxima aula eu vou trazer mais um pouco mais sobre a Lua, tá bom? Um pouco mais de características sobre a Lua. Pessoal, que nós temos asteroides, também um outro tipo, né, de corpo celeste. Então, asteroides. Um asteroide é um corpo menor do sistema solar, geralmente da ordem de algumas centenas de quilômetros apenas. São milhões de corpos rochosos que giram ao redor do Sol, da Terra, só podem ser observados por meio de telescópio. Entre as órbitas do planeta Marte e Júpiter, encontra-se um cinturão de asteroides e outro após a órbita de Netuno. Então, é difícil a gente ver um asteroide olhando, né, a olho nu. Seria melhor com a ajuda de um telescópio, a gente poderia observar. Então, o asteroide, galera, nada mais é do que um pedaço de rocha, né, imenso, grande, que fica em órbita de alguns planetas. Nós temos, por exemplo, em Marte, em Júpiter, né, o centurião de asteroides. Temos também em Netuno. E às vezes também aparece alguns num planeta, tá certo? No espaço, né? Aliás, no espaço. Circulando. O outro aqui, galera, nós temos os meteoroides, meteoros e meteoritos. Há uma diferença entre eles. A imagem aí mostra, bem claro. Aí nós temos, são fragmentos de rochas que se formam a partir de cometas e asteroides. Então, nós temos os cometas, nós temos asteroides, e além de cometas e asteroides, nós temos os meteoroides, meteoros e meteoritos, tá bom? Então, o efeito luminoso é produzido quando fragmentos de corpos celestes incendeiam-se em contato com a atmosfera terrestre, devido ao atrito. Esses rastros de luz são denominados meteoros e popularmente são conhecidos como estrelas cadentes, mas não são estrelas. Por exemplo, quando passa aquele facho de luz no céu, a gente, uma estrela cadente. Então, aquele que acende e depois apaga, quer dizer, ele entrou na atmosfera, em contato com a atmosfera, ele se incendeia, né? Ele pega fogo, fica aquela faixa de luz no céu e depois se apaga. Então, são os meteoros, né? Quando ele entra em contato com a atmosfera, é chamado de meteorito, tá bom? Então, são chamadas de estrelas cadentes. Mas, na verdade, não são estrelas, né, galera? Essas estrelas cadentes que a gente vê são meteoros, né? Que se transformam em meteoritos, tá bom? Quando caem sobre a Terra, atraídos pela força gravitacional, são chamados de meteoritos. Na maioria das vezes, eles são fragmentos de rochas, né? Tem forma de variedades irregulares. Varia de microfragmentos a pedaços, né? De metros de diâmetro. Aí cortou um pouquinho a imagem, mas as informações são essas mesmo. É assim, galera, são pedaços de rochas também. Eles são originários, né, de asteroides e de cometas, pedaços de asteroides e cometas que se desprendem dos asteroides, né, dos cometas. Esses pedaços de rocha menores do que asteroides, esses meteoros, eles são pedras. Ao entrar em contato com a atmosfera terrestre, eles pegam fogo. Alguns deles caem, né? Chega a cair, realmente cai no mar, mas tem muitos anos que se verificou nessa informação. Porque tem gente que fala estrela cadente. Eu lembro que eu era pequeno
E as pessoas falavam, a estrela cadente ela tem que cair no mar, porque se ela cair na Terra, ela explode tudo. Mas assim, depende do tamanho também, né? Tem situações que o impacto dela pode cair no mar, pode cair na Terra. Já teve casos, né, de meteoritos caídos na Terra. Inclusive tem um museu, tá bom? Que apresenta essas imagens aí, desse meteorito que caiu na Terra. Tá bom? Então, eles são meteoros quando estão lá no céu. Quando atinge a atmosfera, que pega fogo, é chamado de meteorito. Tá certo? Então, são corpos celestes também. São pedaços de rocha que estão no espaço. O que vai determinar, galera, a diferença entre eles é o tamanho e a localização deles. Tá bom? E, desde já é só, galera. Nossa aula. Na nossa próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula, nós vamos ver algumas curiosidades sobre a Lua, tá bom? Valeu, desde já um forte abraço e até a próxima aula.